Vamos dar continuidade à revisão de cálculo tensorial. Vamos começar com a derivada de um tensor com relação a um escalar. Aqui então temos um tensor t, que depende de uma variável temporal, e a definição da derivada. Como nós podemos ver aqui, t no tempo t mais ΔT menos t de t dividido pelo ΔT. A definição básica de derivada que vocês conhecem do cálculo 1. Aqui temos algumas propriedades da derivada. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto por escalar, aqui no caso uma função de t, nós aplicamos a regra da cadeia. A derivada do escalar vezes o tensor, mais a função escalar vezes a derivada do tensor. Lembrando que esse escalar é uma função que depende do tempo. A derivada do produto de dois tensores, também aplicamos a regra da cadeia, derivada do primeiro aplicado no segundo, mais o primeiro aplicado na derivada do segundo tensor. A derivada de t aplicado em A, aqui também aplicamos a regra da cadeia, derivada de t aplicado em A, mais t aplicado na derivada do vetor A. E a derivada da transposta de um tensor é a transposta da derivada daquele tensor. Aqui vamos demonstrar a derivada de t aplicado em A. Então temos aqui a derivada de t aplicado em A, usamos a definição. Então, nós temos o seguinte, é o limite t no tempo t mais ΔT, aplicado em A, também no tempo t mais ΔT, menos t em t, A em t, dividido por ΔT. Agora aqui nós vamos aplicar um algebrismo, nós vamos, neste limite, nós vamos somar, nós vamos subtrair a quantidade t no tempo t, e A no tempo t mais ΔT, e vamos somar essa mesma quantidade, t no tempo t, A em t mais ΔT dividido por ΔT. Observe que temos aqui o sinal negativo, aqui o sinal positivo, nós não alteramos a expressão original. Bem, acrescentando e subtraindo essa quantidade, nós podemos colocar alguns termos em evidência, como, por exemplo, no primeiro termo, A em t mais ΔT, e no segundo termo, nós conseguimos colocar o t de t em evidência. Observem que dessa forma, conseguimos isolar este limite no primeiro termo e conseguimos isolar este outro limite no segundo termo. Observem que aqui nós temos a definição da derivada de t e aqui nós temos a definição da derivada de A. Dessa forma, chegamos na expressão de interesse, derivada de t aplicada em A é a derivada de t aplicada em A mais o tensor t aplicado na derivada de A. Bem, vamos então agora a determinar os elementos da derivada de um tensor t. Nós sabemos a definição que t e j é EI escalar aplicado EI escalar t aplicado em EJ. Bem, considerando então que os vetores eles são fixos, não dependem do tempo, nós temos que a derivada do vetor unitário com relação ao tempo é igual a zero. Logo, dessa forma aqui, nós temos o seguinte, usando a definição, a derivada de t e j é EI escalar derivada de t aplicada em EJ. Usando então a definição, expandindo essa expressão que acabamos de ver no slide anterior, nós temos o seguinte, derivada de EI escalar t aplicado em EJ, mais EI derivada de t em EJ, mais EI escalar t aplicado na derivada de EJ com relação ao tempo. Observamos que, como o vetor E é fixo, essa derivada é nula. Da mesma forma, nós temos aqui que esse termo também vai ser nulo, pois a derivada de EI com relação ao tempo, EI constante, também vai ser nulo.
como nós observamos aqui. Então, temos o seguinte: a derivada de t e j com relação ao tempo é I escalar a derivada de t aplicado em EJ. E pode ser escrita da seguinte forma: é a derivada de t elemento j. Então, a derivada de t e j com relação a t é o elemento ij da derivada do tensor. Vamos agora aplicar algumas das expressões que nós vimos anteriormente. Vamos considerar Q de t um tensor ortogonal. E vamos mostrar que a derivada de Q com relação ao tempo aplicado em Q transposto é um tensor antissimétrico. Vamos então guardar essa informação, que T é um tensor ortogonal. Então, como T é um tensor ortogonal, nós temos que Q transposto Q é Q transposto, que é o tensor identidade. Logo, então, nós vamos ter o seguinte: a derivada de Q transposto com relação ao tempo, usando aqui a regra da cadeia, derivada do primeiro, derivada do segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Isso aqui é a derivada do tensor identidade com relação ao tempo. Observamos aqui que o tensor identidade é constante, com isso a sua derivada é nula. Bem, uma vez que a derivada do tensor transposto é o transposto da derivada do tensor, como nós podemos ver aqui, nós podemos substituir esse resultado na expressão de cima e chegamos na seguinte equação, após algum algebrismo, que a derivada de Q com relação ao tempo é igual a menos a derivada de Q transposto. Porém, nós temos o seguinte: aplicando aqui a regra da transposta, nós temos que, ao transpor essa matriz, nós temos que a transposta do produto é o produto das transpostas em ordem trocada. Então, nós temos aqui Q e dq dt transposto. Nós invertemos a ordem. Então, nós temos aqui a transposta de dq dt transposto, que é o próprio dq dt. E aqui nós temos Q transposto. Observem que simplesmente reescrevemos essa expressão. Logo, chegamos no seguinte: a derivada de Q transposto é menos a derivada de Q transposto, a derivada de Q transposto. Observem que nós temos o seguinte: este tensor, o transposto dele, é menos o próprio tensor, que é a definição de um tensor antissimétrico. Agora vamos abordar o gradiente de um campo escalar. Vamos à definição. Então, temos um campo escalar φ, que depende de um vetor R, ou seja, uma função escalar do vetor posição R. Para cada vetor, nós temos associado a ele um valor escalar. Definimos, então, o gradiente de φ, que vamos representar dessa forma, que já é conhecida de vocês, pela seguinte relação: dφ, que é essa variação, é φ aplicado, φ em R, calculado em R mais dr, menos φ de R. Isso aqui nós vamos representar por gradiente de φ escalar dr. Vamos agora às componentes do gradiente do campo escalar. C já é, então, um vetor unitário na direção de dr. Com isso, nós podemos escrever dr da seguinte maneira: dr, aqui, como está indicado, o escalar, na direção de E. Dessa forma, a gente consegue escrever a derivada na direção de dr da seguinte forma: dφ dr, derivada direcional de φ com relação a R, é gradiente de φ escalar E. Lembrando que este E que nós temos aqui
está na direção do vetor dr. Observem que essa expressão que está aqui é simplesmente substituir o vetor dr por edr. Dessa maneira, então, nós temos o seguinte: a derivada de φ na direção i, nós simplesmente substituímos o dr por ei, e nós temos que esse resultado é dφ dxi, ou seja, a derivada parcial de φ com relação a x, que pode ser escrito como gradiente de φ, escalar é i, que é a componente i do gradiente de φ. Observem que esse resultado foi obtido por substituir um vetor dr qualquer pelos vetores E1, E2, E3, ou os vetores indicados aqui em notação inicial, EI. Usando então as componentes, nós podemos escrever um vetor gradiente de φ da seguinte maneira: dφ dx1 é 1 mais dφ dx2 na direção E2 mais dφ dx3 na direção E3, que pode ser escrito em notação compacta como dφ dxi. E nós vamos usar, para representar as derivadas, essa notação, como está indicado aqui. dφ dxi vamos representar por φ, vírgula i. E notem que em notação compacta, observem, em notação compacta, o gradiente de φ é φ, vírgula i, é i, onde φ, vírgula i representa a derivada de φ com relação a xi. Uma interpretação geométrica do gradiente de um campo escalar, nós temos então R e R mais dr, que são os dois vetores, posição, e vamos supor aqui que R e R mais dr estão em uma superfície com φ constante. Então, notem que φ de R é atribuído um valor, e φ de R mais dr é atribuído o mesmo valor. Então, nós temos o seguinte: dφ vai ser igual a zero, uma vez que φ de R e φ de R mais dr possuem o mesmo valor. Logo, pela definição, o gradiente de φ escalar dr vai ser zero. Bem, o produto interno entre dois vetores é zero quando esses vetores são ortogonais. Logo, o que acontece aqui é que o gradiente de φ ele é perpendicular a uma superfície de φ constante. Já por outro lado, o gradiente de φ escalar dr ele vai ser máximo quando o vetor dr estiver na mesma direção do gradiente de φ. Logo, nós podemos afirmar o seguinte, que a máxima derivada direcional em um ponto, ela é o gradiente do campo escalar, que é perpendicular à superfície de φ constante. Este é um resultado que vocês já conhecem do cálculo 1 ou cálculo 2, porém nós estamos revisitando para a determinação do gradiente de um campo escalar. Agora, nós vamos falar do gradiente de um campo vetorial. Bem, vamos à definição. Bem, o gradiente de um campo vetorial é um tensor de segunda ordem que é definido por essa expressão, como está indicado aqui. Então, a variação de um vetor dv qualquer pode ser indicada como v aplicado v de r mais dr menos o v em r. Observem que nós estamos falando aqui de um campo vetorial que depende do vetor posição r. Então, nós temos v, esse campo vetorial, vai ser atribuído a ele, designado um valor em r mais dr e atribuído um valor em v de r. Essa diferença entre esses dois vetores, v de r mais dr e v de r, vai ser representada por gradiente de v aplicado em dr. Observem onde gradiente de v é um tensor de segunda ordem. Novamente, nós vamos escolher um vetor dr representado pelo vetor unitário E vezes a quantidade dr, vezes o escalar dr. Logo, nós vamos ter o seguinte: a derivada de v na direção
a derivada direcional de V na direção de E vai ser gradiente de V aplicado no vetor E. Dessa forma, então, nós temos o seguinte, que o tensor de segunda ordem gradiente de V vai transformar o vetor E, vetor unitário E, na taxa de variação de V na direção de E. Dessa expressão, nós podemos determinar as componentes do gradiente de V. Então, a derivada direcional de V na direção de E1, por exemplo, é a derivada do vetor V com relação a x1, que nada mais é do que gradiente de V aplicado em E1. Logo, nós temos o seguinte, que o elemento 1, 1 do gradiente de V, pela definição, vai ser E1, produto escalar do gradiente de V aplicado em E1. Porém, o gradiente de V aplicado em E1, como podemos observar aqui, gradiente de V aplicado em E1 é a derivada de V com relação a x1. Fazendo esse produto interno, como o único elemento de E1 que é diferente de zero é o seu primeiro elemento, nós temos que o elemento 1, 1 do tensor gradiente de V é a derivada com relação a x1 de E1 escalar V. Porém, o que nós temos aqui de resultado de E1 escalar V é a própria componente V1. Dessa forma, nós temos o seguinte, o elemento 1, 1 de gradiente de V é a derivada de V1 com relação a x1. Nós podemos expandir esse resultado de modo geral, né? Então, o elemento ij do tensor gradiente de V é a derivada de VI, do vetor VI, com relação a xj. Em notação compacta aqui nós temos VI, J, que indica que a componente de VI foi derivada com relação a xj. Dessa maneira, então, a gente pode representar a matriz do tensor gradiente de V dessa forma. Observem que nós temos aqui a notação compacta e aqui a notação expandida da representação matricial. Observem que na primeira linha nós temos a derivada de V1 com relação a x1, x2, x3 e sucessivamente na segunda e na terceira linha. A derivada de V2 com relação a x1, x2, x3 e V3 com relação a x1, x2, x3. Se nós observarmos as colunas aqui, nós temos a derivada de V1, V2 e V3 com relação a x1. Então, observamos aqui a estrutura do tensor gradiente de V com relação à linha e com relação à coluna. Agora nós vamos abordar a divergência de um campo vetorial. A divergência de um campo vetorial, que vai ser representado dessa forma aqui, ó, div de V, onde V é o campo vetorial, é dada pelo traço do tensor gradiente de V. Em coordenadas cartesianas, nós temos então que o div de V, derivada de V1 com relação a x1, mas derivada de V2 com relação a x2, mas derivada de V3 com relação a x3, que em notação compacta é representado por dvi dxi. Observem que o traço é a soma dos elementos da diagonal da matriz que representa o tensor. Ao retornarmos então aqui na matriz, o tensor gradiente de V, nós observamos aqui os elementos da diagonal, derivada de V1 com relação a x1, derivada de V2 com relação a x3, derivada de V3 com relação a x3, fazemos a soma desses elementos da diagonal. Onde chegamos aqui no divergente do campo vetorial. Por fim, vamos abordar a divergência de um campo tensorial. O divergente de um campo tensorial ele é definido desta maneira. Div de t, escalar A, ele vai ser representado da seguinte forma. É o divergente de t transposto aplicado em A, menos o traço de t transposto
aplicado em gradiente de A. Então, nós temos o produto tensorial aqui. Bem, vamos então às componentes do div de T. Então, a componente I do divergente do campo tensorial T é o div de T, escalar é I. Então, para isso, nós vamos usar a definição, como foi observado aqui, e substituir em div de T escalar é I. Então, temos o seguinte: div de T escalar é I, usando a definição, é o div de T transposto, aplicado em EI, menos o traço de T transposto, gradiente de EI. Observamos que EI é um vetor constante, logo, o gradiente de um vetor constante é zero. O que resta aqui para a gente é o div de T e M em M, observando que isso aqui é uma soma, né? Uma soma em M, onde M é o índice mudo. Dessa forma, nós temos o seguinte: div de T na direção I, derivada de T e M com relação a xm. Observando mais uma vez aqui, nós temos uma soma, onde o índice mudo é o índice M. E como foi observado aqui, essa é a componente do divergente de T na direção I. Nós temos então, que nós podemos reescrever de uma outra maneira, o div de T, como está indicado aqui. Div de T é a derivada de T e M com relação a xm vezes na direção de EI. Então, observando que nós temos aqui uma soma, onde os índices mudos são M e I, e nós vamos expandir essa soma e determinar o divergente do campo tensorial T.